Ô Caio, quando foi que ficou mais claro para a espiritualidade judaica o sentido da transcendência e da vida eterna? Porque a leitura do Velho Testamento sugere que com a morte do corpo, já que você estava falando, né? A alma cessa e só existe ressurreição de todos, justos e injustos, no último dia. Jesus fala assim no Evangelho de João. Ele repete várias vezes aqui, a gente já leu. E eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei no último dia. Realmente no Evangelho de João isso se repete muitas vezes. Mas ao mesmo tempo que ele, Jesus, diz, tenha a vida eterna, aspas, ele diz ao ladrão na cruz, aspas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como conciliar isso e quando houve essa mudança, Caio? Bom, a consciência judaica foi a primeira pergunta, né? Quando é que na consciência judaica o sentido de eternidade começou a crescer? Porque realmente no Velho Testamento a existência acabava no Seol, na sepultura. Livra-me do Seol, livra-me da sepultura. Acaso a sepultura te louvará? A sepultura é o final. E então, um dia, já é o profeta Daniel quem introduz isso com veemência. Uns se levantarão para a ressurreição dos justos, outros se levantarão para a ressurreição do juízo. O profeta Ezequiel é a primeira voz estridente a esse respeito. Você tem em Jó alusões do tipo que afirma, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, então eu mesmo, com estes olhos neste corpo, o verei, levantarei do pó e o verei. Mas no todo, o Velho Testamento realmente orienta a vida humana até a sepultura. Para ali. Olha, se eu disse que foi o profeta Daniel a primeira voz cortante no Velho Testamento a esse respeito, a gente está falando do cativeiro em Babilônia. A gente está falando já do convívio dos judeus, que já tinham tido um convívio no Egito, com gente que cria na eternidade, na vida eterna. Os egípcios tinham toda uma escatologia. O livro dos mortos, por exemplo, é um texto escatológico sobre o pós-morte. Mas apesar disso, a cultura judaica não ficou impregnada de nada sobre o pós-morte que faça parte da narrativa escrita do texto do Velho Testamento até Daniel. Antes disso, tem essas pequenas insinuações, esses glimpses, esses pequenos vislumbres, mais rápidos. Daniel corta. Ora, foi o convívio com os caldeus, o convívio com os medos e os persas, que foi aumentando a provocação do significado da eternidade e de muitas formas de espiritualidade na cultura judaica. Não só em relação à eternidade, mas também em relação a poderes, principados, potestades, deuses que não eram de pau e de pedra, mas que estavam ativíssimos no processo espiritual. E, sobretudo, você veja que é no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel acontece no cativeiro em Babilônia, no desterro, quando se tem a narrativa daqueles objetos girantes que invadem o rio lá, zigue-zagueando. Ezequiel descreveu aquilo chocado. Daniel é quem fala de principados e potestades, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, o príncipe de Israel. Ele olha para o mundo invisível e diz: existem poderes agindo por trás das forças políticas imediatas. Então há um salto, eu diria, de natureza quântico-espiritual na percepção de muitos em Israel. Foi a partir dali que isso começou a se desenvolver. Isso foi a primeira pergunta. A segunda, que vem no bojo, é:
A leitura do Velho Testamento sugere, né? É Jesus. Se de um lado Jesus parece fazer a mesma leitura do profeta Daniel, morre e é ressuscitado no último dia. Fala assim no Evangelho de João. Ao mesmo tempo em que Jesus diz ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e ao mesmo tempo que Jesus diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna, já passou da morte para a vida. Tá. Eu pessoalmente creio que quando Jesus ecoa Daniel sobre essa ressurreição, levantar-se-ão do pó, como termina o livro de Daniel dizendo, uns para a ressurreição do juízo da vida, outros para a ressurreição da própria degradação. Quando ele diz isso, ele está de fato afirmando o que haverá. Haverá um dia de ressurreição. A eternidade humana não será etérea. Como diz Paulo em 1 Coríntios 15, ele diz, existe corpo terreno e existe corpo celestial. Assim como uma é a carne dos peixes, outra é a carne das aves, outra é a carne dos animais, outra é a carne dos humanos, assim também existe corpo natural, corpo terreno, e existe corpo celestial, espiritual, mas é corpo. Existe uma corporeidade na plenitude da eternidade. Quando ele disse ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele não estava se referindo a esse ente aonde a plenitude da eternidade tinha se manifestado. Ele está se referindo a esse ente que entra no gozo da glória de Deus, mas ainda há coisas a acontecerem no destino eterno dele. Haverá o dia em que esse ente espiritual que já prova a eternidade hoje, receberá um corpo, como o corpo de Jesus ressuscitado. Se você morre hoje aqui, você entra na eternidade, já passou da morte para a vida. Mas haverá um dia em que haverá um Braulio glorificado, um Braulio Cristo ressuscitado da morte, um Braulio que come e atravessa, um Braulio que tem materialidades e um Braulio que já não carrega mais a ambiguidade do corpo de morte nem do morrer. Um Braulio cristificado. Caraca. Crescendo cristificadamente para sempre. Esse é o significado, em síntese, do ensino do Novo Testamento para quem não quer complicar as coisas. VNVTV, o canal é você.